É. Mas enfim. Não, então, o grande lance que tem a ver esse ano é que eu tava achando que a segurança pública ia ser o assunto principal. Eu tava esperando ver, inclusive, uma ação do PT. Eles chegaram, o Derrite chegou a relatar o PL antifacção, que era um bagulho do governo, que Na acabou realidade virando. veio do governo, Isso, mas ali era a gente chama de jabuti, né? isso. Então, Tinha inclusive amenização de pena para faccionado. A gente, Dentro, a gente, o e aí ele ponto é que foi o PT falando de segurança pública, trouxe, manja? sim. Não é, É o PL antifacção e a PEC da segurança. Foi iniciativa e dos aí, caras. vocês ficam puto com isso? Não, meu irmão, é o que eu costumo dizer pra você. É óbvio que a gente tem que estar atento, que aí eu falo da Uhum, malandragem, você Jabuti. tem que estar atento o que os caras estão tentando inserir ali dentro. Mas se ele tivesse feito um projeto genuíno pra defender o cidadão de bem e não blindar o marginal, ia bater palma e ia vir aqui e falar, ó, isso aqui foi muito bom e muito positivo. Destemidamente, igual você falou, mas aí o público, eu viria honestamente falar aqui. Mas estava cheio de jabuti lá dentro. E aí definiram o Guilherme Derrite como relator. Eu achei muito bem, muito bem acertado em indicar ele, porque hoje, falando em combate ao crime organizado, o estado de São Paulo é um dos maiores hoje. E o Derrite, ele é muito estudioso, ele estuda muito sobre também. Além de ter participado ao longo da carreira, nós trabalhamos junto na viatura do combate ao crime organizado. Aham. Na ponta da linha, ele participou, pisou no chão da fábrica e estava na parte administrativa. Então, entende muito bem a estrutura. Ele participou de diversos conselhos com outros secretários de segurança dos demais estados, outros convênios. Então, assim, ele é estudioso Aham. no caso. E foi a pessoa mais acertada para estar ali relatando. Então, tinha uma pontinha aqui, outra ali, ele foi limpando e acabou trazendo penas mais altas, que no final o governo já não queria nem que fosse aprovado mais, porque dali surgiram penas duras contra o crime organizado. O criminoso ele pode ficar. Antes no Brasil era só 30 anos, mas o cara envolvido com crime organizado ele pode chegar a ficar 80 anos Aham. preso agora. Então, assim, foi muito bem acertado de o presidente Hugo Mota ter direcionado para ele relatar esse PL antifacção. Tu acha que isso daí é um caminho interessante, é um golpe duro no crime? Porque, veja, tem muita coisa que a gente olha e muita lei que a gente pensa no Brasil e ela, calma aí, cara, não é bem assim. Isso aqui tá escrito assim, mas o meu cliente fez assado. Só que, tipo, o cara tava com a bengala. Então, por ele tá com a bengala, ele entra nesse outro negócio Sim. aqui, do caralho, não sei o quê. É, Não, eu acredito que tem medidas efetivas muito boas lá dentro do PL antifacção. É óbvio que os marginais vão começar a sofrer, a sentir a porrada dos que cometerem crimes daqui pra uhum, frente. uhum, Que a lei não retroage uhum. para prejudicar o réu. Mas, de certo modo, eu acredito que já foi um grande passo. Mas eu costumo dizer que quando a gente vai falar de segurança pública, não dá para eu pensar só no que está acontecendo agora. Combater o crime imediatamente. Eu tenho que pensar em como eu vou combater o crime preventivamente. Antes dele acontecer. Antes de surgir o sentimento dentro da criança que ele tem que ser bandido. Aham. E aí são educação, políticas sociais. Eu acredito muito em projetos sociais, eu acredito que ali a gente já consegue tirar a molecada de perto do criminoso. Começa a trazer novas referências para ele. O jovem, a criança, ela tem que ter novas referências. Por exemplo, CPI dos pancadões. Nós instalamos lá na Câmara Municipal, tivemos uma puta de uma guerra contra os MCs. Eu nunca tive hater na minha rede. Comecei a tomar um monte de porrada, veio um monte de hater pra minha rede. Que você tá contra o funk? Eu falei, eu nunca tive contra o funk. Mas eu tô contra os maus exemplos para a juventude. E aí até o Rian que saiu hoje aí, que tá agora chorando, falando que tem família, que ele é um bom rapaz. No dia da CPI eu perguntei pra ele, eu falei assim, cara, comecei a ler algumas letras de músicas dele, incentivando a molecada a dar perdido na polícia, incentivando a fazer enfrentamento da polícia, várias músicas de apologia dele, eu comecei a ler e perguntar se era de autoria dele. Aí ele disse assim, não, isso aí era da minha autoria, mas agora eu já não penso mais assim.
Eu já... Tá, mas a música tá rodando. Em 7 anos, 8 anos, sei lá quanto tempo ele já faz sucesso, quantas milhares de jovens já foram corrompidos pela ideia da música dele. Então eu sempre combati a apologia dentro da música. A batida é legal. A batida, você começa a tocar aqui, você até acha da hora. Só que é o seguinte, o que está sendo oferecido de conteúdo dentro? O que você está sendo... O que está sendo, através da música, está sendo levado até a mente do jovem, influenciando ele? O que vai conduzir ele a fazer? O que vai servir de exemplo para ele? Isso é complicado. Eu não falo de censurar música, mas uma música que traz apologia, se você conversar com a molecada, muitas vezes, que tá... Os caras não sabem nem o que é apologia, viu, Nantes? Os caras acham que apologia, tu falou do troço, é apologia. É, exatamente. Mas é que talvez a gente... E é exatamente isso, o cara não sabe. E talvez, eu costumo dizer, até esses MCs aí que estão envolvidaço, que eu vou falar assim, envolvidaço, o que acontece? Muitas vezes eu olho para eles, eu vejo eles como vítima do crime organizado também. Eles só são mais um utilizado pelo crime organizado. Pegou um moleque que tem uma voz boa, que tem uma ascensão na rede, os caras injetam uma grana, faz esse moleque explodir. E depois ele fica amarrado. E aí ele fica amarrado e acabam utilizando esse jovem para corromper os demais jovens, que aí eu consigo atrair mais clientes, ou para consumir a droga, ou eu consigo militar para mais soldados para o crime organizado. Então ele vira meio que um veículo de propaganda do crime organizado, indiretamente. E esse moleque fica amarrado, aí os caras começam, lava dinheiro em cima de show. E uma porrada de coisa hoje em dia que os caras evoluem cada vez mais para isso. Então, e assim, num ponto de vista assim mais distante, tá? Não querendo dizer que é coitadinho, mas são vítimas também. Acabam sendo objetos e usados pelo crime organizado também. Eu imagino que sim. Acho que essa análise que faz sentido, especialmente se a gente está falando de uma realidade. Essa galera está falando de uns caras que vêm de uma realidade que... Lembra que tu tava falando lá do polícia que mora na favela, os caras chamaram? Sim. Então, o cara, ele vive essa porra. O moleque lá, por exemplo. Eu tô isso. viajando num cara fictício. Que ele tem o potencial de virar um MC. No meio que único caminho única catapulta que ele poderia usar é o crime, né? Então, ele... E é o crime mesmo que encosta, cara. Nós temos declaração de cara que o cara falou assim, eu fui na biqueira e o meu clipe eu gravei que o cara da biqueira pagou meu clipe. Eu tenho esses vídeos salvos. De MC, molecadinha então, que aí o maluco... não tô citando o nome, mas foi nessa pegada. Imagina também. O maluco explode. Catapultou o cara, explodiu. E aí... Fica amarrado. Ele fica amarrado, óbvio. E aí eu falei, é muito fácil de seduzir esse moleque, muitas vezes talentoso, que tem uma boa voz, enfim. É muito fácil você seduzir, porque aí os caras... Você imagina um moleque que às vezes abre a geladeira e tem uma garrafa de água pela metade, ainda não tá nem cheia. É a única coisa que o cara tem dentro da geladeira, fudido. E de repente você vê esse moleque, você mete uma Lamborghini no peito do moleque e um cordãozão de ouro. Você fala, mano, vai dar um rolê, vai fazer sucesso, moleque. É óbvio que ele vai se sentir seduzido e o que os caras roteirizar pra ele fazer, ele vai fazer, irmão. Tá comprado, já era. Ele tá comprado, já era. E assim, ele vai, o que for roteirizado, ele vai fazer. E amanhã ou depois, se ele tentar sair fora, os caras falam, vem cá, você não vai sair agora não. Então assim, e não adianta as pessoas, igual eu recebi muita retaliação, hater pra caramba, falando a respeito, não, que você é contra o funk, você fala, meu irmão, não tem nada contra o funk, eu tenho contra a metodologia que é usada pra enganar o jovem, pra prejudicar o jovem. Infelizmente, quanto mais você deixa esse jovem iludido e ocupado, você consegue fazer o que você quiser lá em cima, do outro lado, enfim. É mesmo. Então, assim, pra mim, hoje, crime organizado, ele saiu das periferias. Ele veio das periferias, em tese, porque é um cara humilde, preto, pobre, que foi preso, foi para dentro do presídio e sofria opressões do Estado. Então ele era anti-Estado. O crime organizado surgiu por conta disso. Alegações de que
eram oprimidos, eles precisavam se organizar para sofrer menos opressões. E aí o crime começa a se organizar, enfim, se estrutura. Que aí eles falavam que o Estado não deu oportunidade dele estudar, não deu oportunidade dele ele empreender, Aham. não deu oportunidade, enfim, deu oportunidade nenhuma para ele, por isso que ele virou criminoso. Esse era o discurso, lá atrás, década de 80, 90. E aí eis que o crime organizado hoje monta uma estrutura que, de repente, vou falar daqui de São Paulo, consegue arrecadar 120 bi no ano. Quantas empresas? Pode pesquisar aí, quantas empresas arrecadam 120 bi? E aí, em tese, se um dia você for injustiçado, você quer fazer justiça. Aí eu vejo o crime organizado lavar dinheiro, pôr de gasolina, lavar dinheiro em rede de supermercado, rede de chocolate, rede de cosmético. Eu nunca vi o crime organizado lavar dinheiro na escola. Por que não pega aquele moleque que era ele 30, 40 anos atrás e fala, não, moleque, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ter futuro. Não. Vai lá. Se o moleque não serve para ser um aviãozinho na biqueira, esse moleque não serve para ser um aviãozinho na biqueira, é mais, vamos dizer assim, bobão, é mais Uhum. povinho, o que os caras fazem? Transforma ele num nóia e vira um cliente fidedigno o resto da vida. Então, assim, os caras são egoístas do mesmo jeito. O cara que é da facção hoje, que os caras estão por cima, os caras continuam moendo o preto, pobre, favelado, sofredor. Os caras continuam moendo do mesmo jeito e oprimindo todo dia. Então não mudou nada, é discurso vazio e hipócrita Só também. ficou maior do ponto de vista de financeiro, né? Hoje os Exatamente, caras ficou movimentam muito maior, mais dinheiro. melhorou a vida deles sim, dos caras tudo, da família deles, os filhos dos grandes líderes de facção. A molecada não fala nem gíria, chega nem perto de droga. Mora em condomínio de luxo, virou tudo playboy. E aí os playboy que os caras criticavam antigamente, e continua deixando a molecada se fudendo na favela, entendeu?